Salve galerinha, boa de papo, mais um programa Papo de Esquina e você já adivinhou, no Cantinho Mineiro, né? Não tem jeito, é aqui toda vez com uma figura aqui que dispensa apresentações. Wagner, Bertoli ou Bertoli? Wagner Bertoli. Por favor, Bertoli é o... Você tá bonzinho, doutor? Ótimo. Resumido, se for falar tudo, demora. Currículo, quem é Wagner? Wagner Bertoli, fui delegado de polícia há 28 anos, estou aposentado há 2 anos, estou advogando, sou professor da Faculdade do Vale, sou professor da Academia de Polícia. Cadê Paulo, São Paulo? Academia de Polícia de São Paulo, dou aula em algumas pós, e continuo vivendo muito bem. Bom, e aí tem um programa também na Vale TV, o programa Direito e Cidadania. Agora é responsabilidade de entrevistar o cara que entrevista, né? Doutor, quando eu tive a ideia de chamar o senhor para vir para cá, na verdade a ideia já é antiga, né? Mas a gente vai pensando em pautas para determinadas pessoas. E acho que a melhor pessoa, que pelo menos que eu conheço, para falar de leis é o senhor. Doutor, muito se fala das leis no Brasil. A lei é frouxa, ainda mais com rede social hoje, todo mundo virou advogado e juiz de direito, né? Mas a lei é fraca, a polícia prendeu, o juiz soltou, a lei soltou. A lei é fraca ou ela não é bem executada? Na verdade, o problema nosso é de sistema, né? Nós temos algumas leis que são mais benevolentes do que outras, mas a regra não, a lei é boa, mas o sistema não faz cumprir. Por exemplo, um sujeito, ele pratica um crime hoje, se ele é preso em flagrante, ele pode ser liberado, não é, pela lei, ele cumpre os requisitos da lei, só que o processo demora muito. Ele até com os recursos, isso, aquilo, vai demorar 10, 12 anos para sair a sentença final, para ele ser recolhido à cadeia. Nesse meio tempo o cara já praticou mais 7, 8 crimes. Ou não. Ou o sujeito acertou a vida dele, é um sujeito de 23 anos de idade, ele casou, ele tem filhos, a vida dele já está empregado, ele vai indo muito bem. E ele vai julgado. E ele chega mandado de prisão para cumprir contra ele. Isso não é lei, isso não é justiça, isso é injustiça. Por que demora tanto? O sistema? O sistema. Nós temos muitos recursos, tanto que hoje se fala aí na prisão em segundo grau. Ou seja, o sujeito ele tem a prisão em primeiro grau, depois quando ele vai para o tribunal, que é o segundo grau, ele tem a prisão, que o Supremo discutiu recentemente. Pode prender em segundo grau ou não? Eu penso que pode, não só pode como deve. Não é? Embora eu seja professor de direito constitucional, lá consta que o sujeito só pode ser preso depois do trânsito em julgado da sentença. Mas cabe interpretação. Que é isso que demora. Sim, até os recursos. E por muitas situações vai para o Superior Tribunal de Justiça, depois vai bater no Supremo Tribunal Federal. Não, se você já foi condenado por um juiz de primeiro grau, depois vai para o tribunal, são mais 3 juízes desembargadores que vão analisar a sua situação. E tem a condenação, para ali, cumpre a pena, recolhe o sujeito e ele pode continuar recorrendo sem problema nenhum. Na prática, cometi um crime na esquina. Quantas instâncias o meu advogado recorre até de fato o trânsito julgado? As instâncias ele tem o segundo grau que é o Tribunal de Justiça. Dependendo da situação, pode ir para o Superior Tribunal de Justiça. E dependendo da situação, para o Supremo Tribunal Federal. Só que nesse intervalo... 10 anos. E os recursos, né? Tem vários recursos. Você tem embargo, você tem agravo, você tem embargos, recurso extraordinário, recurso especial, tem a apelação antes. E o que não é a nossa pauta hoje, mas o que a gente vê na TV todo dia com um político por um acaso. Sim. O cara vai aí, recorre, TR4, não sei o que, e vai indo. Vai indo e é o que você falou. E é o que o Supremo está decidindo, né? É a prerrogativa de foro. Se essas pessoas cometem crime, vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, esse é um outro absurdo. Como que vai para o Supremo Tribunal Federal crimes aí praticados por esses políticos? Não, tem que acabar com isso daí e, de uma vez por todas, prisão em segundo grau. Falando de sistemas, né? O sistema penitenciário funciona? Não. O nosso sistema é arcaico, não é? É arcaico. Tanto que eu tenho um artigo que eu escrevi que fala do sistema penitenciário no mundo. Não é? Nós não temos um sistema exemplar. Só que o brasileiro, ele é péssimo.
Porque não se recupera ninguém no sistema penitenciário brasileiro. E há quem diga que o de São Paulo ainda é melhor, né? Sim, Em muito lugar. porque nós temos muito mais penitenciárias, mais sistema prisional, mas também a maior população carcerária é a nossa. Sim. Então é proporcional. Hoje o sistema penitenciário, ele é um depósito de preso. Não há uma recuperação de preso. Há sim algumas ilhas, tipo centro de ressocialização aqui ou ali, você entendeu? Mas a regra é depósito de preso. Muitas cidades você já vê, né, até desses centros, presos na rua, trabalhando, alguma coisa. Sim. Mas são raros, você fala, são ilhas. Isso daí deveria ser a regra, não a exceção. Não é? Mas infelizmente não é assim que funciona. Wagner, na minha opinião é uma pergunta absurda, mas vamos lá. O crime, ele consegue ser mais organizado que a lei? Infelizmente hoje o crime é organizado, tanto que se fala em crime organizado. O crime ele consegue ser mais organizado que o Estado. O Estado é muito burocrático. O que precisava para o Estado, quando nós falamos em Estado, país, para melhorar, nós precisamos privatizar muita coisa. Nós precisamos tirar muita coisa do poder público. O poder público tem feito e não é função do poder público. Nós temos que ficar com as principais funções, mas o Estado deveria fiscalizar, certo? E aumentar a pena de quem fiscaliza se cometer crime. Sim. É isso que nós deveríamos fazer. Mas sabe que muita gente que é mais próxima sabe que eu trabalho num serviço de urgência e emergência. E hoje o que eu vejo na prática, Wagner, você sabe muito melhor que eu disso, hoje a população, uma parte dela, né, ela não teme mais o Estado. Não vou falar população, vou falar o indivíduo ruim, mal intencionado. Ele não teme o Estado. Chega uma ambulância do SAMU atender, ele ataca o enfermeiro. Chega o policial e aponta uma arma para ele vai para cima do policial. O Estado, ele perdeu a credibilidade até do ladrão? O que aconteceu? Perdeu. Qual instituição hoje que nós respeitamos? As nossas instituições estão dilaceradas, não é? Quando você vê um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser com uma alta responsabilidade, parece um MMA, um ataque, um desrespeito, uma sala de aula. Como o professor hoje, que para mim o principal, que deveria ser mais respeitado em todas as posições, é o professor. Lógico. O professor, além de ser mal pago, ele é levado numa sala de aula e não há respeito, e o poder público não dá guarida para que ele enfrente determinados tipos de alunos que beiram Cada vez pior. Sim. Agora, se isso está pior, isso vai é um todo, né, todos? Não tem. Se a base está podre, você não vai erguer edifício nenhum. Tá. E aí o problema é gigantesco, macro. O que melhora tudo isso? A culpa de tudo isso é da população. Por quê? A população teima em votar errado. Veja o exemplo que nós temos aí dos políticos. E quem governa, quem faz as leis do país, são os políticos. Então, se você escolhe um político por um cargo, ou para agradar o prefeito da cidade, ou para agradar o vereador da cidade, Dá a bolsa X ou Y. bolsa X ou Y, você está atrapalhando o futuro do seu filho, no mínimo 20, 30 anos para o futuro. Por quê? Você pega uma legislatura de 4 anos de deputados, isso destrói o país. Isso dá tempo de acabar legal, hein? Então, o que nós temos que fazer é melhorar a leitura. Ah, tem um deputado, fulano e tal. Quem é? Hoje nós temos a internet, você entrar no Google, você tem a vida de todo mundo. Ah, o fulano pediu para eu votar no deputado João da Silva. Quem é João da Silva? Você descobre o baseado que ele fumou quando era adolescente. Exatamente. É isso não. É. Então nós precisamos partir para uma melhoria disso daí. Eu acho que daí a gente entra num outro assunto, mas só pra gente encerrar com base nisso que você falou. A frase mais impactante que eu já ouvi nesse sentido foi de uma advogada também, que me disse, o governo é reflexo de um povo. Exato. E eu acredito muito nisso pra gente. Em outro programa a gente fala disso, mas eu não esqueço. Eu saí do mercado revoltado. Eu na fila do supermercado, a criança pega o doce ali na gôndola, ela termina de comer e o pai ensina ela a esconder o papel para não pagar no caixa. Só falar mais nada. Depois são os políticos que são honestos? Aí essa criança vai crescer, vai virar vereador.
E aí vai virar um político aí, e ele já aprendeu, foi esse o ensinamento que ele teve. Então, o problema da corrupção é estrutural. e tá Começa tudo dentro de casa. ligado à corrupção, à lei, tudo. Wagner, obrigado. Não é exposição. Complicado conversar com você em 10 minutos. Volta. Vai com Deus. Um abraço. Tamo junto. Com certeza. Qualquer coisa é só você contar.